Pois é, já é 2020 há algum tempo, eu vou lá, não tinha começado ainda. A gente precisa botar aí as leituras em dia e principalmente as resenhas para hoje. Um livro pós-apocalíptico aí gigantesco, mas que não perde em nada para os menorzinhos. Eu tô falando de A Dança da Morte, de Stephen King. Vamos lá? Essa brincadeirinha aí, A Dança da Morte, tem mais de 1.200 páginas, foi publicado pela primeira vez em 1978 e ganhou uma versão expandida nos anos 90. Só que ele só veio para o Brasil em 2013. Só que quando chegando, temos aí mais de 2.700 avaliações no Scoob e a nota é 4.5. Um livrão. O contexto desse livro é Estados Unidos, mais ou menos no final da década de 80, em que se espalha uma doença, um vírus, uma gripe chamada de Capitão Viajante. O Stephen King vai contar a forma como essa doença se espalha através de contatos casuais entre as pessoas e o mundo acaba perdendo aí 90 e tantos % da sua população. A gente está falando então de cidades fantasmas, vazias de vida e de ordem. Não existem instituições. As poucas pessoas que sobreviveram aí à supergripe estão em busca de duas coisas: de sobrevivência e de contato social. A reconstrução das suas vidas, portanto, vem junto aí com uma tentativa de recriar as instituições sociais. E essa é uma questão bastante interessante que o Stephen King vai traçar aí ao longo de toda a sua obra. Agora eu vou dividir a leitura desse livraço em 3 partes para a gente perceber aí uns pontos interessantes do livro. A primeira parte é a expansão do vírus, que o Stephen King vai contar aí de forma muito detalhada, às vezes detalhada até demais, mas que fazem parte dessa construção da narrativa. É o retrato do caos que se instala, dessa transmissão silenciosa e do vírus que o Stephen King vai conseguir narrar de uma forma muito bacana. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito curioso ler essa primeira parte do livro e fazer conexões aí com a nossa vida cotidiana. Até porque quanto mais reais são as descrições do Stephen King, mais a gente fica calculando as probabilidades de que uma coisa dessa possa acontecer com a gente. E vou dizer para vocês que a dinâmica de leitura ela é bem bacana, porque o Stephen King vai trazer inúmeros personagens com histórias bastante diversas, que vêm de partes diferentes do país e que a gente sabe que vão se costurar lá no final, do meio para o final da história. E aí é muito louco a cutucada que ele dá nas instituições. Isso porque tem uma certa discussão aí sobre armas biológicas, sobre o quanto de poder em relação a isso o Estado detém. E mesmo depois que o vírus se espalha, existe uma tentativa aí de silenciar esse caos. Mais do que silenciar ainda, esse Estado toma medidas para banalizar o que está acontecendo, inclusive interferindo em transmissões jornalísticas, justamente no acesso à informação. A segunda parte dessa nossa conversa traz aí um pouco sobre os questionamentos dos próprios sobreviventes. Tem mais gente viva? Onde é que estão essas pessoas? E principalmente da necessidade desse pessoal aí de viver em sociedade, mais do que de sobreviver. E aí aqui entra o primeiro elemento fantástico desse livro, que são os sonhos, que vão costurar todas as narrativas. Todos os nossos personagens têm sonhos e esses sonhos têm ainda um elemento em comum. E uma característica importantíssima, portanto, esse elemento, que é o embate entre o bem e o mal, que são personificados em Mãe Abigail e Randall Flagg, ou o Andarilho Viajante. Mãe Abigail, portanto, tem 108 anos, é a voz da experiência, a voz da razão, a voz de Deus na Terra,
e é uma personagem muito marcante da história, a conselheira dos personagens. Enquanto isso, o Homem Escuro é mais do que um simples ser na Terra. Ele quer reinar e reinar acima de tudo e de todos, independente de como chegará no poder. E uma coisa bastante curiosa é que o Randall Flagg vai estar presente em outras narrativas do Stephen King, um cara que atravessa aí as histórias desse grande escritor. Para dar mais caldo à trama, além de o Stephen King aprofundar os personagens que já vem vindo, ele vai criando outros e nisso vai discutindo a questão do comportamento social, da ordem, da tentativa de estipular aí novas instituições para reger essa sociedade de sobreviventes. A terceira parte dessa nossa conversa é a batalha final, o encontro exatamente entre o bem e o mal, que por enquanto estavam apenas em embate nos sonhos dos personagens. Isso vai se concretizar. O local para isso, nada mais, nada menos do que Las Vegas. E uma coisinha bacana da gente observar é um elemento específico que é um olho que carrega por todos os lugares o Flagg. Esse olho, ele tem uma certa semelhança aí, dizem, com o Senhor dos Anéis. Eu quero te dizer então que, na minha opinião, o Stephen King, ele cumpre o que ele promete, ele costura as coisas que ele teceu lá no começo da obra e que você não vai ficar tão chateado assim com o final dessa história, viu? Eu receava aí que o final fosse terrível, absolutamente trágico. Eu não tô dizendo pra você, olha lá, que vai ser um final de conto de fadas, muito pelo contrário. Mas a história, ela entrega um final muito bacana. Eu não sei o que você chama de bacana, mas eu acho que o final, ele realmente condiz com a narrativa, digamos assim. E a resposta para esse final, na verdade, ela tá em nós mesmos. Isso porque a pergunta é, você acha que seria possível o ser humano aprender com os próprios erros e recomeçar? Esse livraço aí já virou filme, é um filme de 1994 que se chama The Stand e também vai ganhar uma série, um serviço de streaming dos Estados Unidos e o elenco inclusive já está escolhido. Agora eu vou dizer para vocês, para finalizar, qual que eu acho que foi o grande gol dessa narrativa, dessa história do Stephen King. Ele não nos deixa curiosos por muito tempo em relação às mortes que estão por vir. Só que ele faz uma coisa, ele deixa a gente apegado aos personagens, a gente se apega às histórias, às pessoas e mesmo que são inúmeros os personagens, então vai ter muito apego e, portanto, muito desapego, se prepare, o que na verdade deixa a história aí com um tempero bastante interessante. Antes de terminar, eu vou confessar para vocês que eu demorei um certo tempo para ler esse livro, não só por causa do seu tamanho, da sua extensão, mas porque eu acabei colocando outras narrativas, outras obras aí no meio para dar uma aliviada aí das tensões desse livro e poder ler com calma também, que Stephen King merece. Essa foi a dica de hoje do Et Voilà, A Dança da Morte de Stephen King, uma super narrativa pós-apocalíptica com um pouco de romance, com bastante suspense. É isso, muito obrigada e até a próxima!